Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um NS Podcast, este programa que é uma grande desculpa que eu tenho para chamar amigos para conversar, né? E principalmente chamar amigos para conversar durante 1 hora sem gravar, né? Porque eu geralmente estou fazendo isso, vocês estão perdendo a melhor parte das conversas no off, que a gente chama. Tem que gravar na próxima você grava. Não dá. Eu ainda quero ser um apresentador de podcast que não recebeu processo. Eu ainda quero. Eu já estou fazendo gravado. Eu já não estou bebendo. Eu já não bebo, né? Porque do nada. Beber dá ruim, né? Tava com a sua caneca aí, eu não sei o que tem na sua caneca. Diz que é café. Mas é um cafezinho especial, amigo, confesso. Assim, eu faço com canela. Café e canela. Então, eu vou ficar com barato? Talvez um pouco mais, assim, falando mais rápido. Mas não necessariamente eu saia falando coisas tipo Monark, saca? Eu tenho um limite entre uma coisa e outra. Mas assim, suponho que não também, né? Porque aí eu não tenho nem a desculpa da bebida, né? Aí complica, aí completamente vai embora. Mas você que está aí do outro lado nos ouvindo, essa grande desculpa para encontrar amigos, tem mais um episódio agora. E, pessoal, vou pedir para vocês, desde já, que agora é youtuber, né, amigo? Agora tem que pedir like. É isso aí. Eu tenho que pedir like. Eu te entendo. Comentário. Eu tenho que pedir comentário. Comenta aqui embaixo no chat, gente. Preciso pedir para compartilhar. Você acredita? Eu acredito, e tem que compartilhar, né? Que eles não compartilham se eu não pedir? Impressionante. Se pedir ajuda. Se eu não peço, não compartilha. Quer dizer, então, assim, por favor, aí do outro lado, aí ajuda a gente. Então, por favor, deixa a curtida já. Comentário, por favor, aqui embaixo ao longo da conversa. Iago, deixa a curtida no final, que eu sou seletivo. Não importa. Deixa agora, que você vai esquecer no final. Eu esqueço, ele esquece, todo mundo esquece. Pô, deixa já. Facilita o teu trabalho, meu. Então, a gente vai deixando. Além disso, você já deixou o comentário, você já deixou o like, você já compartilhou com todo mundo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda demais o YouTube a entender que você aí do outro lado está gostando do conteúdo e aí recomenda para mais gente, tá? Enquanto você só estiver assistindo, não estiver se inscrevendo, o YouTube está entendendo ainda que você está conhecendo o conteúdo e ainda não chegamos lá. Então, a gente vai precisar desse processo aí durante todos os vídeos, nesse início, pedindo tudo isso para você, que você faça todo esse processo antes de assistir, tá bom? Feito tudo isso, eu vou ao papo de hoje com um grande amigo meu que faz tempo que eu não converso, faz anos que eu não converso com esse senhor que está do outro lado aí, entendeu? Que eu tenho uma raiva imensa dele, porque ele não envelhece. Eu apareço acabado nesses vídeos, calvo, entendeu? Com a pele tudo ruim. E este menino tá do mesmo jeito dos 17 anos até agora. Quer dizer, me complica, né, cara? Assim, eu preciso chamar gente que esteja envelhecendo mais rápido que eu. Acho que esse é o próximo episódio. Vai chamar alguém mais velho só para parecer mais jovem, mas somos todos jovens, Diego. Você também é um belo jovem adulto. Eu sou um idoso jovem, entendeu? Eu sou basicamente um idoso jovem. Então, meus amigos, hoje a minha conversa é com este rapaz que está aí do outro lado da tela. E, meu amigo, fazendo a pergunta tradicional deste podcast, para a gente iniciar essa resenha, para além do Lattes, para além dos currículos acadêmicos, para além de tudo isso, me conte, quem é você? Quem sou eu? Bora lá. Enfim, vou começar pela profissão mesmo, tradicionalzinho, mas sou nutricionista, sou cientista de esporte também, ou educação física, enfim, o que você preferir. Gosto muito de esporte, sempre gostei. Tenho isso na minha vida desde pequeno e eu acho que era impossível não ter seguido uma área diferente. Não tinha como não trabalhar com outra coisa. Obviamente não sou um bom atleta, então, né? Esse é o caminho, né? Quando você não sabe fazer alguma coisa direito, você tenta pelo menos estudar aquilo lá. Então, acabei indo para isso.
Tem alguns capítulos de livro na área, fiz mestrado também. Mas acho que era basicamente isso. Você falou para além do Lattes, eu só falei coisa de Lattes, né? Só falei profissional, né? Tô sabendo Amigo, legal. tá tudo bem, relaxa. Não tem uma resposta certa aqui. Tudo certo. Já sei a resposta certa, né? Mas Exatamente. no final é isso. Acho que uma pessoa que gosta de esporte e gosta de aproveitar a vida. Filosófico, né? Difícil a sua pergunta, Diegão. Você viu, cara? A gente chama os amigos para colocar em fria. Já achei que era todo profissional aqui, que ia ter que falar um Lattes, aí você falou sem Lattes. Aí você me quebrou, Diegão. Amigo, desde quando eu sou profissional, amigo? Você me conhece há anos já, amigo. Essa altura do campeonato, você ainda tá com essa fé toda, amigo. A gente já teve uns Amigo, projetos na faculdade, né? Que a gente fez. já, já, Bem lembrado, já, Diegão. já. Nenhum avançou, nenhum vingou, mas Nem foi pra frente. nenhum foi pra frente. Entendeu? Eu aqui assumindo publicamente a minha responsabilidade, né? Porque obviamente ficou muito claro a falta de Responsabilidade profissionalismo que eu tive. compartilhada, não. Responsabilidade compartilhada. Mas foram bons projetos, diga-se de passagem. Foram Sim, bons sim. projetos. Amigo, vou pegar um link aí nessa questão do aproveitar a vida e dessa questão do esporte. Me conte quem era você criança. Você era um nerdzinho? Você era um cara popular? Você era quem, assim, neste mundo infantil? Quando eu era criança, eu acho que eu tava na meiuca, meio popular, meio tímido. Na verdade, eu sempre fui tímido, bem tímido, mas eu tentava colocar uma máscara para poder sobreviver na sociedade, né? Igual fazemos até hoje. Mas eu acho que eu era mais tímido mesmo. Mas eu sempre gostei, é o que eu falei, sempre gostei de esporte. Eu acho que eu tive o privilégio sempre de ter uma estrutura assim, familiar que sempre me incentivou para isso. Sempre teve condições de me colocar em lugares que tinham esportes, então jogos, fazer de tudo, jogar bola, tênis, vôlei, brinquei muito na rua também, de tudo quanto é jeito, corria para lá e para cá, então tive esse repertório aí, né, motor. Então, acho que isso com certeza teve a sua participação, mas eu acho que lá para a primeira série até a quarta, eu gostava muito de futebol. Aí fiquei viciado, era palmeirense, porque todo mundo da minha família era palmeirense. Aí eu era viciado de futebol, só que eu nunca consegui jogar sério em campeonato. Nunca consegui, cara. Na escola, nossa, eu jogava mó bem, jogava todos os campeonatos. Aí chegava, assim, tinha um campeonato assim, os interclasses da vida que tinha, né? Mas quando era, sei lá, o campeonato do clube, nossa, as perninhas tremia, ficava bambo, aí a bola chegava e eu não sabia o que fazer. Jogava porcaria nenhuma. Sempre ficava no banco, sempre. Nunca soube lidar com essa pressão ali do jogo. Aí eu fui também pegando um pouco de desinteresse, porque eu vi que eu não era bom, de verdade. Entendeu? Eu sabia jogar quando era despretensioso, eu sabia jogar. Aí sempre joguei bola, mas depois eu fui perdendo interesse. E depois eu perdi mais interesse ainda quando o Palmeiras caiu pela segunda vez. Porque aí eu não lembro quantos anos eu tinha, nem lembro nem que ano que foi. Eu lembro que quando isso aconteceu, eu fiquei muito chateado, fiquei muito pistola da vida, aí eu desisti, parei de torcer. Aí eu nunca mais acompanhei futebol. Só acompanho quando o Palmeiras está na final, que ultimamente está em todas. Aí eu vou lá, vejo a final, cara, legal, feliz. Toda minha família é palmeirense, né? Então é isso. Mas, mas de futebol é isso, cara. De futebol eu dei uma desligada mesmo. Mas outros esportes eu gosto bastante. Amigo, nessa linha, você falou que era um cara tímido e que gostava de praticar esportes. Sim. O esporte te ajudava a ser menos tímido? Ser menos tímido? Não sei. Não sei se na hora ali virava a chavinha, esporte, eu meio que ficava desinibido. Ou talvez. Eu acho que eu ajudou bastante a ficar enturmado ali com a turminha da minha sala, entendeu? Então, o que eu falei, eu era tímido, então, assim, eu acho que inconscientemente eu percebi que ou eu ia bulinar os outros ou eu ia ser bulinado. Então, infelizmente, né, fui para a parte dos não politicamente corretos. E aí eu era a turma do que bulinava os outros, mas eu era uma pessoa totalmente bulinada, assim, sabe? Tipo, os trejeitos, assim, totalmente zoável, assim, mas eu acho que foi o jeito que eu entendi que era de sobreviver, assim, sabe?
Lembrando a internet brasileira, que bulinar, nesse caso, é um verbo provindo de realizar bullying, tá? Não de bulinar. Tá? Então é sempre importante Eu que tô fazer essa falando errado. ressalva. É Eu que sempre tô falando importante fazer errado. essa. Não, na verdade, esse verbo até. Pô, eu já falei isso várias vezes já. Eu bulinava as pessoas. Aí a pessoa olhava pra minha cara. O que Isso é esse cara meio tá falando? crime, né? Aí eu falava, não, eu cometia bullying. Cometia bullying. O que também não é nada muito saudável, também, diga-se passagem, para quem esteja nos ouvindo, mas é menos criminoso. Já É, dá isso é bom. ajudada na pena, já. Né? Então isso é importante. Nessa linha, amigo, assim, você acaba tendo muito contato com esporte, você acaba tendo muitos cenários ali que você vai participar. Você era um cara competitivo, assim, você era um cara daqueles extremamente competitivos ou você era um cara mais de boa com o esporte? Nossa, totalmente de boa, só até hoje. Mas eu acho que é justamente assim, por eu ter percebido que eu não era bom sendo competitivo, eu acho que eu decidi deixar isso de lado e nunca investir nisso. Então, como eu falei, a hora que estava valendo alguma coisa, eu ficava muito nervoso, não sabia o que fazer, não conseguia pensar. Então, assim, sempre me atrapalhou o nervosismo. E aí, obviamente, não sabia lidar com a situação. Então, nunca fui competitivo. E aí, eu acho que o resultado disso não saber como lidar, eu falei, vou escolher, então, não ligar para isso. Então, aí foi meio que uma consequência disso. Mas eu acho que é bom as pessoas serem competitivas desde criança. Assim, é bom você incentivar o esporte, obviamente, na medida do saudável, né? Você fez uma cara assim, me julgando já na minha resposta. Não, não, Mas eu julgar a sua resposta não. É que eu sou um cara extremamente competitivo, dói um não, pouquinho, viu? não, Ah, sim, mas é o que eu falei. Obviamente você tem que achar o limite, né? Eu acho que você tem que incentivar a competitividade, porque futuramente vai ser importante para a pessoa saber lidar com isso, seja no ambiente profissional ou pessoal, ela precisa saber lidar com a competição. Eu acho que alguns momentos da minha vida, por eu não ter tido essa experiência, por não gostar ou não me afastar disso, eu acho que eu não soube lidar bem com algumas situações. Mas é o que você falou, é bom, você tem que achar o limite, né? Achar o equilíbrio, ó. Ainda mais com uma criança, que isso pode, às vezes, até desestimular ela de fazer alguma atividade, que foi o meu caso, que aí eu resolvi nunca mais competir em nada, entendeu? Sério. Porque em relação ao esporte, porque aí foi algo que foi uma barreira, né? Você acaba que isso te impede de dar o passo para frente. Mas eu acho que tem que ser estimulado, sim. Tem que saber trabalhar, né? Às vezes eu não sabia expor isso, né? Essa minha dificuldade, ou então as pessoas também não percebiam. Acho que é mais ou menos isso em relação ao competitivo, né? eu faço a cara mais por conta da minha vivência do que necessariamente das reflexões que eu já tive já. Eu acho que tem um ponto de não ser competitivo, zero competitivo, ou ser extremamente competitivo, você fica também nos dois pontos. Assim, Não você dá para ser os vai. dois extremos. Então, por exemplo, a minha vivência é de um cara extremamente Uhum. competitivo. Assim, eu acaba o meu dia tranquilamente por qualquer coisa. Uhum. Então, assim, eu sou o cara competitivo e quando não há competição, eu busco competição. Então, assim, eu já me peguei É isso para fazer adolescente. sentido. Não, já me peguei adolescente, por exemplo. Assim, dia normal que não tinha nada. Assim. Uhum. Volta de escola a pé. As coisas assim, normal da vida. Um cara um dia me passou, que eu tava com pressa. Esses caras. Esses O caras cara quando de ele tá na terno. rua. Uhum. Não, mas eu tava assim, rua, os caras, assim, terno, com a pastinha do lado, o cara me passou. Assim, andando. Uhum. Eu falei, esse desgraçado não vai me passar, não. Não vai. Não vai. Ele não passa. Como ousa me passar? Cara, eu comecei a andar mais rápido, o cara andou mais rápido, porque eu acho que ele viu um moleque andando mais rápido atrás dele. Ficamos os dois andando mais rápido até um momento que ele fez uma curva. Eu falei, pô, aí não é meu caminho também, né? Exagerei. Aí Aí não eu segui. precisa. Eu falei, deixa quieto, já ganhei já, né? Entendeu? Mas, cara, eu era extremamente competitivo para tudo. Uhum. Então acabava com o meu dia, assim, qualquer coisinha era como que pode. Motivo, sim. Então, eu competia com tudo. Então, assim, eu acho que eu vivi um pouco, e muitas das nossas conversas que foi resultando na nossa amizade, né? Muito era desse contraponto. Dava um equilíbrio legal na conversa. Ah, Justamente porque a gente tinha esse contraponto.
Na Grécia, a gente chamava de... Esse é um grande babaca, né, Cazô? Esse é grande babaca. É um grande babaca competitivo. Entendeu? A Grécia a gente chama assim, né? Na Grécia é assim. Em árabe eu não sei como é que é, mas na Grécia eu acho que é esse o termo mesmo. Esse é o termo. E você tinha esse ponto mais tranquilo, então quando a gente ia conversar, montar os projetos, não sei das quantas lá, e eu começava a querer dominar o mundo, tinha alguém para falar, vamos tomar um café? Não precisa ser tanto assim, né? Vamos pensar bem? A gente tem família, a gente tem gente do lado. Quando junta os dois pontos é bom. O problema é que às vezes você sozinho na sua vida, você é só você nesse ponto. Seja ele o totalmente que anula a competição ou que é extremamente competitivo. Então, essa é a dificuldade daqui. E você acaba tendo geralmente um grupo só daquele formato, né? Só daquele jeito. Não, o normal você vai se atrair pelos pares, né? Então... Exato. Então, assim, o normal é você ter um grupo competitivo e se acabar levantando mais peso na academia, discutindo se a Hilux está cara, saca? Um estereótipo assim, entendeu? Porque, nossa, no Vila Mix foi difícil o final de semana. Elas conversam assim desse tipo. Num outro ponto... Mas é bom ter essa pluralidade de ideias. Mas acho que quanto mais velho você fica, mais você vai selecionando, né? Tem jeito. Você vai cansando de vestir a máscara de que legal esse papo do Vila Mix. Você vai cansando disso. E aí você fala, saber. Enche o saco, amigo. Enche o saco. É normal, isso para os dois lados, né? Tipo, tanto faz. Amigo, eu vou migrando a conversa. A gente não vai precisar fechar nenhum ponto, então tá tranquilo. Nessa linha, amigo, você está ali enquanto um jovem tímido, né? Você está ali enquanto um jovem tímido, e você vai caminhando para um meio que de fato é competitivo, até a página 2, pelo menos, que é universitário, né? Que foi onde a gente se conheceu. E na tua cabeça, como que funcionou essa transição? Assim, daquela criança tímida que jogava bola e que tinha dificuldade ali com aquela pressão que tinha naquele ambiente competitivo, para falar, não, agora eu vou dar a cara, a tapa, vou para Limeira, que foi onde a gente se conheceu, e agora eu moro longe dos meus pais, eu faço X coisas, eu tomo responsabilidade. Como que foi essa virada de chave na tua cabeça? Para mim, eu acho que, assim, olhando hoje, para mim, eu acho que eu tinha zero noção do que eu tava fazendo. Não sabia de nada. Cara, eu só fui. Eu sabia de uma coisa, era que a escola, que eu queria morar fora. Porque o meu irmão já morava fora. Eu tenho um irmão mais velho. Então, ele já morava mais fora, ele já morava fora, e ele falava para mim que era muito legal. Aí eu falei, todo mundo que eu ouvia falando morar fora é legal, eu falava, bora fora, não quero mais morar com meus pais, não. Aí eu só fui, não conhecia Limeira, não conhecia nada. Eu só sabia que não era Campinas, né? Todo mundo que passa na Unicamp faz essa confusão, né? Mas eu sabia que era Limeira, eu falei, vamos lá, vai ser mó da hora, morar sozinho. Mas eu era novo, eu tinha 17 anos quando eu passei. Mas eu acho que eu também, quando eu comecei na faculdade, muito aquela visão, ainda mais o curso que eu fiz, né? Eu fiz nutrição primeiro, então o perfil do aluno de nutrição, ele é muito assim, estudioso, muito certinho, e tem que tirar nota, se preocupar, é o perfil. Pode ver, a maioria acaba sendo assim. Eu era um desses, eu ficava muito preocupado, nossa, eu estava todo dia, demorou a cair a ficha, e assim, você leva do jeito que você quiser, você quem faz o seu futuro, basicamente, né? Demorou para cair essa ficha para mim. Então eu ficava muito preocupado com essas coisas no começo e tal. E aí depois você vai indo na faculdade, você vai sendo influenciado por mais pessoas, entendeu? Aí você vai se descobrindo. Mas faz parte da jornada. Aí, meio que respondendo a sua pergunta, você falou como que era para mim, tímido, lidar com essa competição da faculdade. Eu acho que foi natural no sentido de que eu era, de certa forma, estudioso. Nunca fui o melhor da sala, mas também nunca fui o pior. Estava ali na média, vai. Então, acho que eu consegui levar isso para a faculdade sem dificuldade. E eu acho que também teve bastante pressão dos meus pais para me apoiar porque não era fácil me manter lá, né? Então, eu não tinha emprego, eles que me mantinham lá. Eu acho que meio que queria ser bom para também fazer jus
ao investimento deles, mas também querer provar que eu mesmo era bom para as pessoas ao meu redor ou algo nesse sentido. Eu acho que tinha muito disso. E, querendo ou não, eu acho que o principal, na verdade, é que era uma coisa que eu gostava de estudar. E eu lembro que foi uma coisa muito, muito nítida para mim, mesmo cedo, que eu estava estudando aquilo lá porque eu queria aprender mais para mim, entendeu? Inclusive, isso foi uma das perguntas que uma professora fez no primeiro ano de faculdade. Ela chegou a perguntar para todo mundo assim, por que você está aqui, por que você está aqui? E eu falei, cara, acho que é autoconhecimento, eu quero entender isso, esse tema, porque eu quero entender o que pode ser melhor para mim, entendeu? Eu não me imaginava, quando eu entrei, eu imaginava o nutricionista, o que é um nutricionista, como que ele faz, o que ele não faz. Eu não tinha essa noção na cabeça. Por isso que eu falei, eu fui zero noção total. Então, eu acho que por ser uma coisa que eu gostava de estudar, foi tranquilo até para mim estar nesse meio, envolver e querer saber mais, buscar mais, porque era genuíno, entendeu? Eu queria saber mais do tema. Então, para mim foi tranquilo nessa parte, mesmo sendo tímido. Amigo, pegando um link aí nessa tua última resposta, Ah, você falou que foi no sentido de autoconhecimento. uhum. Por que você começou seu autoconhecimento pela parte nutricional? Eu acho que foi, para mim, na época, acho que era o que fazia mais sentido, eu acho, porque 17 anos eu não tinha noção zero do mundo, e é o que eu falei, mas aí eu tinha que escolher um caminho, tinha que escolher um curso, que é isso que você tem que fazer depois que acaba a escola. E eu fiquei muito na dúvida entre fazer educação física e fazer nutrição. E aí, no final das contas, eu falei, não, vou fazer nutrição. Porque eu lembro que na época eu tava na vibe de musculação, não sei o quê, eu falei, eu preciso entender como os alimentos vão melhorar a minha performance, não sei o quê. Aí, não sei, eu decidi seguir por aí. E deu certo, ainda bem. Passei de segunda chamada, tamo lá, deu certo. E aí, esse que eu digo, que eu comentei, né, do autoconhecimento, de novo, eu só fui, entendeu? Eu não tinha noção de que era uma experiência você morar fora, você poder conviver com pessoas tão diferentes, sabe, de vários lugares do Brasil. Cara perdido do interior, que nem eu, não sabia de nada da vida, caí lá no meio da faculdade, e eu acho que a maioria das pessoas que fazem faculdade é isso, sabe? Um monte de gente que também não tem noção da vida. E aí foi isso aí. Dadas as situações que acontecem ali, você vai se descobrir, você vai ter que tomar decisões sem ninguém do seu lado para te ajudar, e você fala, e aí, o que você vai fazer? Aí nessas horas que você começa a descobrir o que você é capaz, o que você não é capaz, o que você pode fazer, de onde você vai, de onde você não vai, isso daí talvez melhor eu não continuar por esse caminho. Então, você vai se nessa jornada aí de autoconhecimento, autodescobrimento na faculdade. Eu acho que isso é muito importante. Porque geralmente a gente faz principalmente quando a gente vai ficando mais velho, né? Que é o nosso, obviamente, que é o caso de todo mundo, mas estamos ficando já com uma certa idade, já batendo a casa dos 30, né? A gente começa a fazer umas reflexões do tipo assim, por que a gente foi para lá? Como se a gente soubesse a decisão que a gente tomou numa consciência absurda. E, na verdade, 90% das vezes você só foi. Exatamente. Hoje eu consigo enxergar isso muito claro. Tipo, eu só fui, eu não tinha noção nenhuma de nada. É o que eu falei, eu não tinha noção que era ser nutricionista, não tinha noção que era morar fora, passar perrengue, nada. Eu falei, tem que fazer faculdade? Vou fazer pelo menos esse negócio que eu gosto. E aí, eu só fui, é isso. Não tem, muitas vezes, a gente não tem noção, não tem a resposta. Uhum. Não, cara, vou te ser sincero, eu fiz a mesma coisa. Eu tinha a noção do treinador. Eu queria ser treinador, ponto. O que fosse levar a ser treinador, para mim, tanto faz como tanto fez. Se alguém chegasse para mim e falasse, pô, não, de nutricionista você vai para treinador, eu ia. De engenheiro você vai para treinador, tá fechado. Era só isso que bastava para. Como a educação física barra ciência do esporte dava acesso a isso como profissão, foi aquela escolha. Eu só tive, eu acho que uma consciência, assim, dentro desse cenário de tomar decisão, eu só tive um ponto de consciência. Foi quando eu cheguei na FCA. Por quê? Cara, porque quando você, assim, estamos colocando a FCA Unicamp em 2010, tá, gente? Só para quem esteja nos ouvindo aqui, não deve estar assim, faz tempo que eu não vou lá, mas obviamente já não era quando eu saí.
a gente estacionava o carro ali, obviamente onde é hoje o estacionamento, e aquilo ali era um lamaçal. Não tinha entrada onde é hoje a entrada. A entrada era onde é a lateral. Sim. Então, assim, ali era uma lama pura. Quando a gente chegava, eu cheguei no segundo ano da FCA. Quando você chegava, você tinha só os anfiteatros aqui e o primeiro prédio. Era um monte de terra e um prédio para ter É aula, né? exatamente, basicamente isso. Então, quando eu olhei aquilo, eu adorei. Eu adorei pelo seguinte motivo: a cabeça do competitivo é uma bosta. Por isso que eu falei para você. Eu falei, pô, se eu for para a USP, eu estava assim, tava na lista de espera da USP, não tinha passado e não passei na USP. Mas eu estava tipo assim, o Unesp, eu estava eram 60 vagas, eu estava na posição 63. Então, assim, se rodar a lista, eu passava. Vai passar. É. Só que eu falei, pô, na USP, na Unesp, vão ter 4 anos de curso rodando. Então vão ter 60 alunos por turma. Quando eu entrar aqui, fora o CPTente, quando eu entrar aqui, o professor que vai estar podendo me escolher, ele tem pelo menos 60 vezes 4 pessoas na minha frente. Sim. Aqui eu sou a segunda turma. Não tem então, assim, ninguém. eu estou competindo com gente que tem 1 ano a mais de experiência que eu. Sim. Então, assim, se eu me esforçar bastante. Por isso que eu falei, cabeça de competidor é uma bosta. Sim. Nossa, eu cheguei zero com essa mentalidade. Zero. Cara, eu cheguei e falei assim, pô, se eu chegar aqui e for do cacete na horário, disciplina, entregar as coisas, blá, 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 esses caras de 1 ano, eu tiro essa vantagem. Não tiro em disciplina, vou encurtar o tempo. Mas para laboratório, para pesquisa, para professor, eu tiro esse gap. Então eu comecei do tipo assim, não, agora eu fecho a viseira e sigo fazendo das 7, 8 da manhã até 11 horas da noite. Todo dia. Na minha cabeça, por exemplo, quando eu fui lá com meus pais, que a gente vai levar lá aqueles documentos ali inicialmente, meus pais falaram, você tá maluco. Você vai ficar nesse fim de mundo aí. Pô, não tem, assim, a cidade não é esteticamente bonita. Limeira não é uma cidade esteticamente bonita. Assim, aquela parte ali não é estética, assim, não é arborizado pra caramba, não tem uma. Planejado. Não é Barão Geraldo, por exemplo, que tem pelo menos tem uma arquitetura desenhada para aquilo. Então, assim, a cidade é uma cidade normal. Jacareí e Limeira não tem muita diferença, esteticamente falando. Por exemplo, aqui em Viçosa, pô, tem uma lagoa no meio da cidade, você caminha em torno da outro ar da cidade. É uma outra pegada. A Limeira não, Limeira é de uma Jacareí com a Unicamp. Sim. Basicamente era aquilo. Basicamente. Se a Unicamp fosse ofertada em Jacareí, virava Limeira, tava tudo tranquilo para eles. Era igual, não ia nem reparar. Não ia nem notar a diferença. Só que aí, cara, quando eu olhei aquele cenário, eu falei, putz, é isso. Eu falei, é isso. Porque aqui em 6 meses eu consigo o projeto, eu consigo isso, consigo aquilo, blá, 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 vou estar dando treino. Na minha cabeça era só isso. Tanto que quando eu entrei, era só porque quando eu entrei, eu não participei. De novo, a cabeça do babaca. Eu não participei de nenhuma festa durante os 3 primeiros anos de graduação. Meu primeiro ano, eu fui em todas. Toda semana tinha uma, eu fui em todas. Te invejo perfeito, assim, plenamente. Então, assim, eu comecei a não ir em nenhuma. Eu falei assim, não vou em festa nenhuma, não piso o pé fora de casa, e se eu entrar em laboratório, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Eu posso não estar fazendo nada. Mas tem que estar lá. Mas eu vou fechar a porta do laboratório todo dia. Preferia ter ido nas festas. Confesso. Hoje, olhando para trás. Dava para ir uma ou outra, né? Dava para ir. Dava. E eu, assim, eu era bom nessas coisas. Eu era bonzinho nas festas. Assim. Pijama, eu ia. Tinha uns looks que. Ele aí era profissional, era o seu momento de brilhar. Assim, quando uma turma se reúne para ver você em festa, eu acho que você tem um carisma ali, mesmo que seja por ser estranho. Entendeu? Há um certo carisma ali naquele cenário.
E aí, amigo, pegando o link nisso, nesse cenário que a gente está construindo, você chega na FCA, né? Você chega ali na FCA, buscando mais autoconhecimento do que necessariamente virar um nutricionista, no sentido profissional da coisa, daquele dia a dia, né? E se depara com aquele tanto de festas que tem, principalmente a primeira semana, aquela maravilha, que eu não participei, obviamente, mas se depara com aquele tanto de festas ali e uma série de pessoas ao redor que cada uma vai tentar te influenciar para um lado, certo? Sim. Não é lado ruim ou bom, mas lados diferentes. Como que foi a tua cabeça nesse início? O que você estava sentindo internamente, seguro, inseguro? E quais foram as decisões que você foi tomando? Eu acho que eu ia bastante para me enturmar e meio um pouco de medo de perder essa oportunidade para as festas. Mas eu acho que eu lidei bem, na verdade. Porque eu ia, mas eu também não faltava da aula. Que eu tinha noção de que aquilo era a minha obrigação principal. Entendeu? Na teoria, ir para a faculdade, estudar, tudo mais, tal, era a minha obrigação principal. A festa era um adendo que tinha ali. Mas quando eu estava na escola, eu sempre não, vai, mas até o segundo colegial, assim, eu também saía bastante. Então, não é obviamente o mesmo cenário, mas você também se depara com muitas pessoas te influenciando, enfim, te oferecendo tudo que é possível. E eu acho que eu, como por já ter tido um pouco de experiência antes, eu acho que eu consegui lidar bem com isso na faculdade. Eu não levei um susto, tipo, nossa, o mundo é isso. Não, obviamente você fica um pouco vislumbrado, como todo mundo, porque é tudo muito, muito, né? Tudo muito exagerado. Mas eu acho que eu lidei bem com isso. Não foi um susto para mim. Foi, acho que foi legal, bacana de ver. Ah, tá. E depois de um tempo também, depois que eu fui esse ano, que fui em todas, ano seguinte, eu continuei em algumas, mas assim, não muda muito, sabe? Você meio que vai, que tá todo mundo indo, você vai na galera e tal, mas no final das contas não muda muito, entendeu? No terceiro ano, eu acho que eu fui uma ou duas já, sabe? Foi assim, comecei lá no alto e já caiu Quando também. a gente se conheceu, saía pouco. Ah, é. Eu acho que a gente ficou mais amigo, acho que lá quando eu estava no terceiro ano de faculdade lá. Uhum. Foi por aí, mais ou menos. Exato. É. Já eu ia em uma ou outra só. Você vai naquelas que é mais famosa e que todo mundo vai. Senão, nossa, preguiça. A Nossa, idade vai batendo, amigo. aí dá, aí dá. Aí bate, bate. Eu acho que esse é um Mas, ponto importante, porque eu não sei quem vai nos ouvir. Né? Eu sempre tenho essa preocupação de quem vai nos ouvir. Assim, claro, claro. porque, obviamente, eu tive algumas vivências, mas são limitadas à minha experiência, né? Obviamente. Eu achei muito legal trazer pontos de vistas diferentes, assim, Claro. complementares, porque, por exemplo, obviamente, eu ganhei coisas fazendo o que eu fiz, não é de todo ruim, mas eu saí do tipo assim, Talvez podia não, ter feito. não ia ter, assim, se eu parasse às 8 e não às 11 da noite, não ia Ia dar ter na feito muita mesma. diferença. Sim, É, é. não ia ter feito muita diferença. Investimento a mais, não, talvez não fez Assim, eu tanto. acho que não, esse gap aí todo de 3 horas por dia, na quinta-feira eu podia ter feito menos. Na Sim. quinta-feira eu podia ter feito um pouquinho menos. E eu acho bom e importante, porque eu imagino que isso possa chegar numa molecada de Então. 16 a 17 Espero anos. espero que chegue. Então, assim, se chegar para essa molecada, é mais aquela conversa velha, tipo, responsabilidades, as coisas, mas é importante que vocês vivenciem também. Assim, Sim, com pra, certeza. Dos dois porque a lados, gente. dos dois Exato. lados, questão de festa e questão também de tentar se empenhar para criar um projeto ou, sei lá, fazer uma iniciação, mas eu acho que é o equilíbrio, né? Mas, obviamente, que é muito mais fácil falar do que fazer. Mas tentar fazer de um pouco de tudo. Tentar tirar o máximo de possível das experiências que esse ambiente consegue te proporcionar. Não sei E ao é certo. limitante, né? Assim, se eu olhar só a disciplina, aquele ambiente é Assim, muito mais rico que isso, né? nossa, com certeza, com certeza. Você vai achando que é só para estudar, para virar um profissional, às vezes você passa muita coisa, deixa de fazer. Mas eu também não tenho o dado de qual que é a porcentagem da população que acaba indo para o ensino superior, por exemplo. Mas eu sei que é muito baixo. Sei lá, acho que em torno de Sim. 5% da população que faz. Uhum. Tá?
mas que tem a chance de vivenciar isso. Mas eu acho que uma vez que você conseguir estar lá, tem que fazer de tudo. Sei lá. Eu acho extremamente importante você aproveitar o máximo possível. Então, assim, quando eu falo esse tipo de coisa, é porque o cara que vai só para festa, e existe, Ah, com né? certeza. Existe o Sim. cara que ele pisa naquele mundo e ele fala, pô, esquece. Eu volto para cá no segundo, terceiro ano. Sim. É tipo isso. Ele fala, não, deixa, primeiros dois é só para me redescobrir. Para ambientar aqui, então vamos ver como é que é. É só ano sabático, ano sabático. Assim, o primeiro ano é sabático, só para ele, pô, quase uma viagem para a Índia, para ele fazer um retiro espiritual. Eu acho que eu tive ali, vai, 2 meses sabático. Aí depois eu me liguei e falei, não é bem assim não, amigão. Aí eu entendi a Que situação. você tinha um ponto ali, pelo menos eu notava isso sendo de ciência do esporte ali, né? Então, assim, tinha uma outra perspectiva. Sim. Você tinha um ambiente ali que meio que te puxava um pouco, né? Na Com nutrição. certeza. Com Você certeza. não podia ser o cara várzea. Não, eu acho que, assim, poderia, mas aí você ia ter que aguentar o julgamento disso. E aí eu acho que era uma Exato. coisa que eu não tava. Mas eu acho que se eu tivesse feito esporte, ou então se fosse uma sala de Nutri, que Nutri, pra quem não sabe, tem, assim, 2, 3 homens, não tem muito, né? Na sala, o resto é tudo mulher. Eu acho que se fosse uma sala que tivesse uns 10 caras, assim, todo mundo se juntasse, talvez teria me perdido, teria me perdido, sabe? Teria ido Maria vai com as outras. Que nem eu falei, entrei 17 sem saber nada. Então, mas é o que você falou. O ambiente com certeza puxa. Com certeza puxa. Tem essa Eu, influência. eu lembro de uma conversa que eu presenciei essa conversa, eu não lembro no sentido de estar participando dela. Eu não conheço a nutricionista, tá? Então, assim, se você estiver me ouvindo, né, e ouve essa conversa com você, eu lhe peço muita desculpa pela exposição, mas obviamente eu não lembro nem o seu nome nesse momento. Então, assim, não será dado crédito, tá? Mas fica aqui o convite também, caso queira participar, também o espaço está aberto. Eu lembro de uma nutricionista, final de ano, saca? Vocês têm que entregar projeto, não sei das coisas, lá tava tudo vazio, só tinha pessoas que estudavam pra caceta ali. E, obviamente, tinha muita gente de nutrição. E aí, ela foi com o vô dela. E eu ficava muito tempo na cantina, né? Você me conhece? Até o meu IMC, muito por conta disso, inclusive. Eu ficava muito tempo ali na cantina. E num determinado momento, o vô dela falou assim: Mas por que você veio hoje? Ela falou: Não, porque eu preciso entregar um trabalho, alguma coisa, artigo, sei lá o que era. Porque eu preciso manter o meu CR alto, preciso manter meu CR alto, preciso manter meu CR alto. Ele falou: Por que você vai manter seu CR alto? Falou, não, porque eu, né, vai que surge uma possibilidade de intercâmbio, e aí eu vou. Aí ele falou, mas não tem intercâmbio? Ela falou, tem. Ele falou, mas você já competiu por ele? Não. Eu estou esperando o meu CR ficar alto. Aí ele perguntou, quantas pessoas da sua turma já foram para o intercâmbio? Ela, nenhuma. Por quê? Todas as pessoas estão esperando o CR ficar alto. Aí o senhor, sim, seus 70 anos, que já vivenciou muita coisa, que ele pode não Já entender do entendi. CR, mas ele já saca as coisas com mais facilidade. Com Ele falou assim, certeza. minha neta, eu tenho a leve sensação que se você prestar, você passa. Porque ninguém está prestando. Né? Porque está todo mundo competindo e ninguém está indo. E aí, sabe quando você olha para a cara da... Eu estava tomando um café, então era um momento muito paradisíaco para mim, porque eu estava assim, tomando um expresso naquele momento. Eu olhei para a cara dela, e sabe quando a ficha dá uma caída na hora? Ela parou. Tipo assim, por que eu tô aqui na sexta-feira à tarde correndo atrás de. Ela deu uma queda de ficha nela assim, e falei, nossa, esse momento vai ser divertido. Aí eu coloquei o braço aqui, fiquei pezinho, olhando ao longe. Aí ela foi com assim, passos lentos para entregar o trabalho. E nunca Voltou. mais voltou. Nunca mais voltou. Eu pensei, pô, faz sentido. Assim, a pergunta dele, a pergunta do senhor ali, do avô, eu falei, pô, faz sentido, porque é um ambiente de fato muito competitivo. Né? Ali, pelo menos a nutrição era bastante, né? O esporte era mais de boa nesse sentido. Mas a nutrição tinha um negócio do tipo assim, não, há pessoas que não se falam, há pessoas que não trocam ideia,
Você fala, caralho, bicho. Panelinha, normal. Então, assim, tinha um ambiente mais assim. Sim. Amigo, me conte uma coisa. Entre Pode as falar. diferentes vivências da universidade, o que a universidade te ensinou? Nossa, muito complexa essa daí. Vamos ver. Me ensinou a ser um pouquinho mais humano, vai. Mais humano no sentido de ter mais empatia. Resposta muito generalista, né? Mas eu acho que é isso, viu, cara? Acho que te prepara um pouco mais para todas as situações mais diversas possíveis da vida. Mas você estava falando do intercâmbio, queria complementar que, no meu caso foi esse também. Que eu tentei o intercâmbio e assim para mim, eu entrei na faculdade, era uma coisa que eu tinha zero vontade de fazer. Tipo assim, zero vontade assim, eu nem sabia da possibilidade. Era basicamente isso, sabe? Não era uma coisa que passava na minha cabeça. E aí uma vez um amigo meu comentou, o Rodrigo, que você conhece também, falou, tem um Sim, intercâmbio sim. aqui e tal, vamos fazer? Falei, vamos lá. E mais a minha cabeça, falei, vou conseguir morar fora? Qual a chance? Possível? Consigo fazer isso. Aí eu fui ver os critérios, falei, não é que eu consigo? Assim, eu tinha o mínimo, precisava de X coisas, eu tinha isso, falei, vou tentar. Aí eu passei, tipo, e eu cai muito nessa questão. Eu não tinha esperança de que, tipo, nossa, eu já fiz isso totalmente premeditado. Isso foi uma coisa que aconteceu porque eu falei, vou tentar e eu consegui, entendeu? Mas eu também tinha um pouco disso de não tinha muitas pessoas tentando, não era um programa muito famoso assim, na época, para quem sabe, antigamente o programa chamava Ciência Sem Fronteiras e o governo ele financiava os estudantes do Brasil para ir morar fora, adquirir conhecimento e depois voltar e tentar reinvestir esse conhecimento no país. O programa não existe mais. Mas na época em que eu me inscrevi, não era um programa muito difundido. Então acho que é um pouco disso também que você falou, tipo assim, tá todo mundo estudando para ficar, sabe, ter as melhores oportunidades, mas tá ali, Ninguém tá tem indo várias atrás. chances que ninguém tá indo atrás. E eu acho que eu passei um pouquinho por causa disso também. Porque eu acho que não tinha muitas pessoas competindo e as que tinham conseguiram passar, porque tinha vaga, entendeu? Acho que foi um pouco disso. E também foi uma experiência muito, como eu posso dizer, que mudou muito a minha vida, com certeza absoluta. E eu indico para todo mundo que conseguir fazer, nossa, precisa morar fora um tempo, porque realmente muda vidas. Mas voltando à sua pergunta, né? Que eu falei que ensinou a ser mais humana, ter mais empatia. Cara, não sei, eu acho que é isso. Eu acho que no geral é isso. O que você acha dessa sua pergunta? Qual seria a sua resposta? Você tem uma resposta? Putz, cara, é, eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com a universidade ainda. Mas você ainda tá aí, pô. Por Ainda isso tem mesmo, assim. por isso mesmo. Cara, não, pelo seguinte, eu gosto muito do ambiente universitário. Eu gosto Uhum, muito, de coração eu gosto bastante. Mas, como tudo que eu gosto, eu sou um crítico, assim, uhum. pesado, mesmo que sem muito sentido às vezes. Então, assim, o que a universidade me ensinou? Me ensinou muita coisa boa. Assim, essa parte mais humana, eu acho que vocês, meus amigos, me ensinaram mais que a universidade, por exemplo. Então, Não, mas eu acho que assim, é porque a universidade é no de pessoas, né? Assim, exato, entendeu? Então, assim, eu acho que muita gente me ensinou muita coisa positiva também nesse mesmo sentido de ser mais humano, mas a universidade me deu uns puxão de tapete de vez em quando, uhum. que ele me dava um alerta do tipo assim, pô, aqui é negócio também, amigo. Aqui Uhum. não, tudo bem que você está indo bem, tudo bem que as coisas estão caminhando, mas aqui ainda no final do dia ainda é uma organização, que não seja uma empresa especificamente, mas é uma organização. Dentro dessa organização existe hierarquia, existe comprometimento, existe X, e você não vai ser avaliado 100% das vezes pelos mesmos critérios. Não. Então, assim, relaxa com a questão da justiça, relaxa com a questão de ser bem tratado porque você trabalha muito. Não, relaxa, dorme em Nada a ver. paz. Sim, Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tira a sua expectativa da conta, que facilita demais a vida. sim. Então, assim, eu acho que a universidade me ensinou muita coisa, inclusive muita coisa que, em tese, não é 100% positiva, saca? Tipo assim, Uhum. eu saí mais humano nesse sentido,
né? E eu era bem desumano, no sentido de não ter contato com as pessoas. Então, por exemplo, a Aline virá aqui, né? Estava até conversando um pouco antes de começar. Eu tive N embates de eu ser um cara extremamente sincero a ponto de machucar as pessoas, assim. Eu chegava, o Vitor está de prova aqui, para quem nos ouve, eu era imbecil o suficiente para chegar na cara da pessoa e falar o seguinte: a nossa amizade acabará depois da universidade. Como assim? Acabará. Mas eu não duvido. Acabará. Assim, não, iremos para caminhos diferentes e morreu o assunto. Uhum. Pode até ser que seja verdade, porque acontece de fato você perder, ter um distanciamento, as coisas são normais. Uhum. Mas você não precisa jogar na cara da pessoa numa sexta-tarde depois da aula de lógica, saca? Assim, a vida dela já tá ruim o suficiente, não precisa jogar na cara dela. Pagar um pouquinho mais. Então assim, eu fui pegando esse contato, até por conta da infância que tive, mais distante desse sentido das pessoas, eu fui pegando esse jeito de lidar com as pessoas na universidade para frente, assim, da graduação para frente. Então teve muita coisa positiva nesse sentido. Mas em contrapartida, até porque eu fui indo, eu fui pegando muita coisa ruim da universidade. Então tem coisas, por exemplo, que eu já olho e falo, Mas eu acho que isso também tem muito a ver com quanto mais você vai subindo, né? Então, por exemplo, graduação, acho que é um misto aí de comprometimento, barra trabalho, barra curtição. E aí, conforme você vai indo para o mestrado, doutorado, isso vai aumentando. E aí as chances de você ter experiências negativas são muito maiores, com certeza. Isso também é o que eu falei com você no começo, na hora que você estava gravando. Foi também um dos motivos de eu ter desanimado com essa parte acadêmica. Porque eu esperava algumas coisas, e aí eu vi que não era bem assim, aí eu falei, acho que eu não tô afim de esforçar desse jeito para continuar, eu não tô afim, então prefiro não fazer parte. E aí vai um pouco disso que é a parte das experiências ruins. Então, acontece, tem em todo lugar. E, amigo, nessa linha do que a gente estava conversando sobre a questão da universidade, você falou uma questão que era que a universidade, você tinha algumas expectativas e não necessariamente elas foram cumpridas, né? Me conte, quais eram as suas expectativas? Eu fiz o meu mestrado e eu queria muito trabalhar com humanos mesmo. E aí, no campus, que é o campus da FCA, a maioria dos professores eles utilizam o modelo animal. E não era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, mas aí tudo bem. O lugar ali ele se estruturou para isso e tudo bem. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu cheguei ali querendo fazer uma coisa diferente, entendeu? E aí, mas eu consegui trabalhar com humanos, mas eu basicamente eu fiz só para explicar aqui, eu fiz suplementação de cafeína com atleta de voleibol em um ambiente competitivo, ou seja, durante um jogo oficial. Não era simulação, não era laboratório, então a gente queria ver se o ambiente competitivo oficial, real, de um campeonato mesmo, influenciava no desempenho dos jogadores, enfim, era basicamente isso. Mas, de modo geral, o mestrado foi basicamente, eu analisei um campeonato, alguns jogos, se não me engano eram 5, 6 jogos, e aí eu fiquei trabalhando nesse banco de dados durante 2 anos. Mas, então, foi basicamente trabalhar num banco de dados durante 2 anos. E aí eu olhava isso e falava, nossa, não é isso que eu quero na minha vida. E aí, se eu fosse continuar nesse mesmo ambiente, eu acho que tem um pouco disso também. O ambiente em que eu estava não era tão propício para outras oportunidades, novas pesquisas, com outros times ou com outras modalidades, enfim. A Limeira, ali na FCA, sabe, ainda não tem uma estrutura de uma super, mega, ultra universidade, que nem a Barão, por exemplo, apesar de ser a mesma universidade. O campus é diferente, enfim. E aí, se eu conseguisse fazer alguma coisa, eu teria que ficar me deslocando, foi o que eu tive que fazer. Eu tive que fazer várias viagens para Campinas, ou então eu teria que ficar me deslocando para São Paulo para fazer outras coisas. Era algo que eu não estava afim de fazer. E aí, eu acho que foi um pouco disso também, de que eu me decepcionei, assim, porque eu achava que seria uma coisa, e na verdade foi outra, e se eu quisesse continuar, teria que ser mais disso que eu tinha vivido, que eu já não tinha gostado muito. Eu falei, não tô afim de continuar. E, na verdade, assim, outras coisas também que você vai se decepcionando, que você falou, experiências ruins. E
E aí é algo que eu não tenho mais vontade de fazer um doutorado assim hoje em dia. Eu acho que se eu fizesse, de verdade, eu faria só pelo ego, para falar que eu tenho um doutor, sabe? Que eu sou doutor. Não tenho mais essa vontade nossa de contribuir com a pesquisa e tudo mais. Eu acho importante, mas não é algo que eu quero fazer. Posso deixar para outras pessoas fazer, entendeu? Mas uma vez que eu acho que assim, eu penso assim, uma vez que você aprende a estudar, a ler, a pesquisar, você consegue ter a informação que você quer. Você não precisa estar dentro desse ambiente universitário, não precisa estar fazendo doutorado para, nossa, eu sei ler artigos ou eu sei pesquisar. Não, isso é uma habilidade que você vai conquistando ao longo da sua carreira como pesquisador. E uma vez que você entendeu como funciona, como são as metodologias e tudo mais, você já consegue ter uma noção do que a ciência está produzindo, do que aquele artigo quer dizer e como isso pode se traduzir na prática. Então, hoje seria mais essa minha relação com o mundo acadêmico, vai, que é basicamente entender o que está sendo feito para poder passar e traduzir isso para a prática de uma maneira mais didática, mais dinâmica, por assim dizer. Esse é um bom ponto, porque muita gente acha, né, e eu também já achei, né, então me incluo nesse muita gente, que você vai ter uma certa. É que as palavras são meio complicadas, mas entre autonomia e liberdade. Então, treco por ali. Tá? E na verdade, dificilmente. É um cenário muito difícil ter. Eu acho que a gente acaba caminhando nessa discussão, a gente acaba entrando no tema de que o fator Brasil também atrapalha um pouco isso, porque lá fora a ciência também é feita de um jeito diferente. Então, assim, é o que a gente estava conversando um pouco no off. Né? As pessoas elas são cobradas por publicações. Se não fosse dessa maneira, talvez fosse de um outro jeito, talvez alguns ambientes não seriam do jeito que eles são hoje. Talvez, não sei. Então, acho que tem essa pressão, porque é basicamente isso que conta, no final das contas. Sua moeda de troca é publicação, para você estar no meio acadêmico. Então, assim, tem essa pressão muito grande por ter publicação, por ter um currículo gigante e extenso e publicou nas melhores revistas. Isso não necessariamente, isso é importante, óbvio, lá fora, mas não necessariamente é só isso que conta lá fora. Então, acho que é o meio de análise, né, que é utilizado, que também acaba dificultando um pouco uma mudança no sistema em si. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Sim, sim. Eu acho que a gente tem um problema, e aí linkando com aquilo que a gente estava conversando no off, né? Obviamente sem entrar em muitos detalhes, mas linkando com aquilo que estava no off. Eu acho que, e aí colocando no contexto brasileiro, só para não perder o link. Eu acho que a gente tem, como brasileiro, uma insegurança muito grande. Com certeza. Assim, em se posicionar como brasileiro, Sim. nesse meio científico. E essa insegurança acaba refletindo em muitas ocasiões. Assim, estou tentando não pegar nomes para não ser sacana, mas imaginemos uma grande revista que fique na Inglaterra. Okay? Para o inglês, é apenas uma revista daquele país. Exatamente. Para a gente, é a revista principal da área, que não sei das quantas, blá, 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 blá. E aí, não é que você pode mandar um trabalho, você tem que revisar o trabalho, acaba rabo, com 7 professores diferentes, e tem que passar por todo. E, na verdade, o mesmo grau de importância que a gente dá às nossas revistas, provavelmente é o que ele vai dar. Porque ele vai estar batendo papo com o editor-chefe no café lá da universidade. O editor vai estar falando, puta, o cara não me entrega a revisão faz não sei quantos dias, eu não sei o que eu faço. Os mesmos problemas, né? Então assim, a gente, como a gente tem uma dificuldade muito grande de se posicionar, Sim, com certeza. A gente começa a falar, não, mas é lá fora. Lá fora tem que ser desse jeito. Lá fora eles pensam assim, então eu tenho que escrever neste formato adequado. Exatamente. Cara, tudo bem, ok, eu até entendo uma questão de adequação de comunicação, faz parte do processo mesmo, é normal. Mas, poxa, bicho, não abre mão de coisas, caramba. Assim, sim. Porra. É o que você falou é o que você falou da autonomia e liberdade também. Às vezes isso é um impasse, né? E aí tem muito o que você fazer dependendo da sua hierarquia. Você só vai. Cara, então assim, entra num ponto acadêmico que a gente, enquanto brasileiro, tem esse problema. Sim. E outra coisa é o dólar também para publicar, né?
Que Exatamente, a maioria dos tem serviços são pagas revistas hoje, né? são pagas. Você vai para, pelo menos na área da nutrição, era então você vai pagar entre 1.000 e 3.000 dólares para publicar. Exato. Cara, e que depois nem vai ser seu, né? Depois o direito daquilo lá é da revista. Então você não pode Sim. baixar e sair distribuindo o PDF. Você tem que baixar nas escondidas e fazer do jeito brasileiro, que todo mundo faz. Tem essa E também. eu acho que tem um ponto aí que é muito importante. E você tocou bem nesse assunto. Quando a gente está olhando o cenário acadêmico, a gente tem muito a noção da publicação. Uhum. A gente bate muito nessa tecla. E é um ponto que eu discutia com o Laércio do SEV, que foi apoiador aqui do canal, eu discutia muitas vezes com o Alcides, com a Mariana hoje, que é minha orientadora, que é a seguinte questão. A publicação é apenas um meio de comunicação. E eu sei que é muito difícil para quem está nos ouvindo agora e tem muitas publicações ouvir isso que eu estou falando. Mas ele é apenas um meio de comunicação. Isso que a gente está fazendo agora, que é um bate-papo em formato de podcast, é apenas um meio de comunicação. Se a gente for produzir um doc sobre a história da nutrição esportiva, blá, 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 é apenas um meio de comunicação. Sim, com certeza. Então, assim, o que a gente está falando são meios de comunicação. Como a gente vai organizar essa utilização dos meios de comunicação é um trampo nosso. Sim. Então, assim, eu posso, Iago, organizar, que a gente estava comentando no off também, falar sobre futebol, que é a única coisa que eu sei fazer da vida. Falar sobre futebol através de um canal no YouTube, como eu também posso falar sobre futebol através de um artigo científico. Com certeza, com certeza. Os dois são válidos. O grande ponto é que eu vou ser avaliado por um e não por outro para estes trabalhos. Com certeza. Pela ciência, sim. Só vale um. Exato. Mas eu entendo porque que é assim. Precisa ter uma sistematização, uma certa estrutura para que isso seja talvez replicável, reproduzido em vários lugares, para que todo mundo se entenda, tenha um certo rigor metodológico. Mas, às vezes, isso acaba também atrapalhando a própria comunicação, de tão truncado que isso tem que ser. E aí eu concordo totalmente, você falar que são dois meios de comunicação. Depende do público, depende da ideia que você passar, da mensagem que você quer produzir, você consegue adaptar para vários meios, falando a mesma coisa. É que a gente entra numa seara, e eu vou ser muito cuzão, porque é o meu jeitinho humilde de ser. Por exemplo, eu já tive muita conversa com muito professor, N's professores, vou colocar uma galera aí na conta, que sempre falam na mesma questão. Poxa, o meu aluno ele precisa sair refletindo sobre a vida, ele precisa ser um cara pensador, produtor de ideias, essas pataquadas todas que a gente fala. E aí, eu pego esse cara, por exemplo, vou pegar a minha área para não ser sacana com a área dos outros. Tá? Vou pegar a análise de desempenho no futebol. Eu tenho base de dados já feita. Então, se eu chegar e bancar um projeto que tiver, em vez de bancar o GPS, comprar os dados da Premier League, que tem o GPS, eu não preciso fazer. Eu tenho os dados de número de passes, chutes, em site. Disponível, e eu posso solicitar outras coisas. Aí, eu pego esse meu aluno e fico fazendo ele replicar o projeto que eu já fiz em 15 competições diferentes. Sim. E esse cara, se ele chegar a uma conclusão diferente da minha, eu acho que a pesquisa dele está errada. Pois é assim que funciona. Esse é o problema. Ou seja, eu falo que eu quero fazer o cara pensar. Não quer. Só até no limite ali do que é conveniente, né? Porra, bicho. Assim, esse é o pensar que a gente está querendo promover? Jura? Assim, na maioria é assim, não são todos, mas a maioria é assim. Há exceções. Mas assim, eu adoraria que a conversa fosse o inverso. Pois é, com certeza. Todo mundo está sendo estimulado a pensar, mas há exceções. Eu adoraria que a conversa fosse no sentido inverso, mas infelizmente ela não é. Então, assim, quando a gente começa a partir para essa área, eu entendo pra caramba o que você está falando. Essa questão de não querer ir para o meio acadêmico, digamos assim, não querer vivenciar, eu hoje, por exemplo, o que a gente estava conversando também, eu não sei se eu quero continuar no meio acadêmico terminando o doutorado. Sim.
Eu concordo, era a minha dúvida quando eu estava nesse momento de transição. E aí, quero fazer isso por mais 4 anos da minha vida? E aí é o que eu sempre falo, eu gosto de tentar as grandes decisões pela via negativa, né? Então, você tem que tentar saber o que você não quer. Isso era uma coisa que eu não queria. O que ia fazer depois disso? A gente vai enfrentando. Mas era uma coisa que eu sabia que eu não queria. Então eu falei, então esse caminho eu não vou fazer. Então aí eu simplesmente não fiz e tô aí hoje, atendendo online. E é isso aí, de home office. E vamos embora. Cara, eu não sei se você chegou a ter isso, mas eu tive essa reflexão mais agora no final dos últimos tempos, né? Principalmente depois da pandemia. Uhum. Há alguns valores que eu não sabia o que eram importantes. Então, assim, a autonomia do horário, a Sim, autonomia minha de fazer ou não fazer o projeto, de pensar sim. ou não pensar, para mim virou muito importante. Uhum. Me caiu essa ficha, tipo, assim, eu já sempre tive essa perspectiva de bater o pé muitas vezes, até por questão da competitividade que a gente falava, né? Uhum. Mas assim, num tempo para cá, eu falei, não estou disposto não. Isso Uhum. daqui vai ser bom para sua carreira? Não vai, não vai. Uhum. Tá bom. E eu acho que esse é um ponto importante, saber principalmente para onde você não quer ir. Não, ok, com certeza. Nossa, isso me ajuda muito. Então, sempre quando tem alguma decisão grande ou decisão importante, eu sempre penso assim, tá, o que que eu não quero, o que que não vai funcionar, o que que eu não quero fazer. Não quero fazer isso. Vai ter que, sei lá, fazer 1 milhão de coisas assim, sabe, tem que ser desse jeito. Tô afim? Não tô. Então, tá bom. Então, isso aqui é o que eu não quero. O que vai vir depois, a gente descobre no caminho. Mas é o que você falou também, tinha coisas que eu não tava afim de negociar. E eu acho que você falou que principalmente depois da pandemia foi caindo a sua ficha sobre algumas coisas, alguns princípios que você não queria abrir mão. Acho que a mesma coisa também, tinha muita coisa que me incomodava, que eu não tinha noção de que era essa questão de ter autonomia dos horários, ter a liberdade que você queria, me incomodava, mas eu não tinha noção que era isso. Mas com o tempo eu fui aprendendo que era isso. Tinha coisas que não queria fazer do jeito, eu queria fazer do meu jeito. Podia estar errado, sabe? Podia não ser o melhor, mas eu queria ter a oportunidade de fazer do meu jeito. E aí não tem como você fazer isso se você não ficar 100% responsável, sem estar desligado de alguma organização, entendeu? E aí é esse o papel não, né? Isso é onde o autônomo se encontra. Ele tem tudo isso com todos os seus ônus e bônus, mas é isso. É basicamente isso. Não estou falando aqui também que é ruim você fazer parte de uma organização, alguma coisa, né? Não vamos entender dessa forma, mas é aquilo, sempre vantagem e desvantagem, mas tinha algumas coisas que eu não queria abrir mão e que não estava disposto. Eu acho que, assim, te conhecendo, né, porque a gente já trabalhou nos projetos, nos mini projetos Aham. juntos aí, você sempre foi um cara muito de criação. Então, assim, Uhum. toda vez que você é um cara de criação, a organização mais te atrapalha. E não é Sim. uma novidade acadêmica. Assim, você Uhum. pega, você pega a história da indústria. Assim, Uhum. você já sabe dessas coisas. Eu sempre fui fascinado, por exemplo, por Steve Jobs, Uhum. pela Apple. Toda inovação começa numa porra de uma startup. Sim. Assim, começa numa startup por quê? Não é porque os caras do sistema são. Não é isso. É que dá Que eles um têm essa puta liberdade, trampo. né? Cara, você imagina, sei lá, na época da Apple, quando a Apple surgiu, a IBM era produtora de computador. Uhum. Hoje as produtoras de software, mas antigamente ela Sim. produzia o computador em si. Cara, você imagina, sei lá, a IBM teve uma ideia nova. Ela remodelar uma linha inteira de Sim, com trabalho, certeza. Não uma dá, não dá. esteira de produção para ver se dá certo. Se E aí, quanto mais vai crescendo, menos risco você pode tomar. Então, é isso. É compreensível e justamente você falou a questão das startups. Tem muito mais liberdade. Mas eu fiquei feliz que você me acha criativo, porque eu também me acho. Então, pelo menos eu não estou passando a mensagem errada. Agora, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas pelo menos estamos concordando em alguma coisa. Amigo, eu sou um maluco, então assim, a minha opinião ela tem que ser descredibilizada continuamente, entendeu? Mas nesse ponto, assim, eu te acho criativo. Então, assim, eu acho que a gente sempre teve conversas, principalmente aquelas que foram para projeto, Uhum, que a gente discutia ideia, uhum, basicamente.
A gente nunca foi de criar métodos operacionais que todo mundo deveria seguir. Era sempre tipo assim, pô, chegamos aqui. Daqui para frente a gente dá qual o próximo passo? A gente quebra essa parte que a gente fez para onde? Era sempre uma outra perspectiva. Não era uma perspectiva de... eu vejo muito isso no meio acadêmico, é outra coisa que chateia. Você... Não é nem legado a palavra, mas você tem que deixar uma certa linha de trabalho. Quando você tem que deixar uma certa linha de trabalho, aquilo que é disruptivo à linha, você joga fora. Então, assim, a gente nunca conversou no sentido de vamos criar uma linha de. Era sempre tipo assim, vamos fazer algo? Esse algo podia ser muito do caramba e daqui a 3 meses a gente achar que não era porcaria nenhuma e jogar fora. Sim. E essa liberdade é uma liberdade criativa. Você é um cara produtor de conteúdo. É que o teu conteúdo é voltado a um nicho específico. Você não vai ser o Felipe Neto, mas você vai conseguir fazer isso e produzir vários conteúdos. Então, nesse sentido, sim, te acho muito criativo. Não sei se a minha opinião serve de absolutamente nada. Lógico que serve. Não sei, assim, não é zero, minha opinião, mas o importante é que ela está pública. Então, e fique registrado aí para toda a posteridade. Amigo, uma pessoa criativa que tem esses pontos de vista que você tem, o que te desafia hoje? O que me desafia? Eu acho que é um pouco que a gente estava conversando de você que estava falando no podcast e tudo mais, acho que tentar dar conta de tudo. Mas eu acho que assim, é um desafio que todo mundo acaba tendo. Mas desafio, essa pergunta no sentido de que me motiva? Também. Eu acho que o que me motiva mais é tentar manter um certo padrão de vida e que eu classifico como essas coisas são inegociáveis, por exemplo. Então, eu comentei com você que eu me mudei para Vitória e aí aqui nossa qualidade de vida é gigantesca. Então, assim, vou correr na orla na praia 2, 3 vezes na semana. Então, isso para mim é uma coisa assim que mudou minha vida totalmente. E é algo que eu não abro mão. E aí, assim, eu venho descobrindo que tem mais coisas que eu gosto e que eu não quero abrir mão, que é bom. E aí, de certa forma, isso te motiva. E aí, tentar dar conta de tudo. Eu acho que é um pouco disso, na verdade, que me motiva, me desafia mais. Tentar evoluir como profissional. Óbvio, eu acho que todo mundo busca isso, né? Meio genérico falar, mas eu acho que seria mais ou menos nessa linha, assim, de tentar conseguir manter certas coisas que eu classifico como inegociáveis na minha vida. Não sei se ficou boa essa resposta, Egão. O que você acha? Amigo, minha opinião, de novo, não serve de absolutamente nada. Minha opinião é horrível. Lógico que serve, pô. Não, mas assim, não, acho que eu comentei isso com o Érico uma vez. O Érico também fazia essa pergunta ao longo da entrevista. Assim, ficou legal a resposta? Eu falei, não faço a menor ideia. Porque não tem muito certo e errado. Sim, não tem certo e errado, sim. Então, assim, sendo meio Antônio Albujanra, meio provocações da TV Cultura, tudo é certo, nada é certo. Então, acho que tem pontos. Por exemplo, eu te entendo pra caramba. O que você está falando é o dilema que eu tô passando hoje. Eu em Viçosa tenho tudo organizado, cara. Uma qualidade de vida absurda. Sim. Assim, se não fosse o vínculo do doutorado, eu provavelmente não estaria aqui. Sim. Porque não é a cidade dos meus pais, não é a cidade que eu tenho uma organização. É o doutorado. E está acabando. Sim. Então, assim, eu novamente utilizando todo o meu grego, né, que eu aprendi, eu estou num cagaço emocional muito grande. Sim. De fechar esse ciclo e falar. E aí, né? Poxa, eu vou. Mas eu acho que todo mundo passa por isso quando você está nesse ambiente acadêmico e depois precisa tomar essa grande decisão. E eu passei muito por isso quando eu estava no mestrado, eu precisava decidir se eu ia continuar ou não. E querendo ou não, por mais que ele é esse pacotinho fechado, cheio de regras, que você tem essas normas, você tem que ser super profissional, ele também te dá uma certa segurança. E essa é a vantagem. E aí você quebrar com isso, você perde essa segurança. Mas faz parte, né? Tem que não é nada fácil, né? Você tem sempre que pesar na balança e que compensar mais para você.
Mas eu te entendo perfeitamente também, esse dilema que você comentou, porque eu também passei por isso. E é pesadinho, Ah, com porque... certeza, com certeza. E para quem esteja nos ouvindo, a gente só vai entender alguns pontos muito mais para frente. Ah, com Né? certeza. Então, assim, poxa, mas o status de vida, mas a situação de vida, a qualidade de vida é um ponto importante? Cara, Nossa, com certeza. nossa, cara. E o pior de tudo, né? Pior não, né? Melhor de tudo, né? Depois que você vivencia, É difícil voltar atrás. nossa, zero, é muito É difícil. difícil. É É muito difícil. difícil. Depois que você vivenciou, Uhum, assim, quando você tá para fazer decisão, você fala, nossa, mas pô, será que compensa pesar na balança isso? Poxa, tem uhum, uma estabilidade, pô, tem um status, tem uma... Quando você vai vivenciar de fato, uhum. putz, é uma outra. Passar a tarde de domingo tomando um café no Café Especialista, fica aqui o marketing gratuito aqui para eles aqui. É muito bem recebido, fica o marketing gratuito. Se vocês quiserem me dar um cappuccino também de brinde, fica Um também. cupom Iago Cappuccino. Porra, bicho, tem uns cafés lá que eu tô namorando, uns café gourmet deles lá que eu tô namorando faz uns 6 meses já. Se acabar ali o café e ir dar uma volta no lago, Sim, sim. é, É isso. É isso. é complicado você abrir mão para Difícil, ir velho, fazer um né? projeto Gostar de umas acadêmico. coisas dessas. Entendeu? Então, acho que tem muito essa pegada mesmo e faz total sentido. Uhum, E, amigo, você falou da questão do desenvolvimento profissional, né? Ali você uhum, falou que você está também nessa busca. Qual que você acha que é o teu próximo passo? Assim, o que você está vislumbrando ou que você queira consolidar, ou que você queira uhum. abraçar, que é o Sim. teu próximo passo profissional? Eu recentemente eu tentei mudar um pouco o foco do meu nicho, então eu sempre fui dentro da nutrição esportiva, pouco mais voltado para a área de musculação, mas agora eu tenho um foco muito maior agora nas modalidades endurance. Então assim, virou o jogo, né? Então assim, corrida, ciclismo, triatlo, enfim, ultramaratonas, maratonas, enfim, porque eu ainda gosto muito do treino de força, mas eu decidi mudar por uma questão pessoal e também por uma questão profissional. Pessoal no sentido de que eu, por um pouco também, por causa da pandemia, eu percebi que eu gosto muito dessas modalidades, mas eu não praticava, não sei por quê, porque eu achava que não precisava. E por conta da pandemia, as academias todas fechadas, aí você vai andar de bicicleta, você vai correr. Eu percebi que isso era muito legal. E aí eu peguei realmente muito gosto por isso e vi que dava para você fazer os dois. E eu também decidi fazer essa transição porque eu vejo que ainda, em relação à visão de mercado, falta muito preparo para alguns profissionais no sentido do treinamento de força para a modalidade de endurance, que ainda é, assim, entrando um pouco de termos técnicos, mas ainda assim uma coisa que as pessoas evitam, ou então elas não entendem bem, elas acham que podem lesionar mais, que vai atrapalhar, e na verdade não. Na verdade, o treino de força ele é extremamente complementar para essas modalidades, desde que bem feito, desde que bem orientado. Então, assim, por isso que você perguntou qual que é o seu próximo desafio, né? Meu próximo desafio é o que eu estou vivendo agora, porque isso foi uma mudança recente que eu fiz. Então, assim, em relação à questão profissional, é tentar consolidar essa parte. Então, sou nutricionista e treinador especializado no treinamento de força das modalidades de endurance e o meu próximo passo é consolidar os meus produtos digitais. Então, eu já fiz alguns, quero escalar isso o máximo que eu conseguir. E é isso aí, tentar e fazer um pouco do meu nome nessa área. Que é o que eu sempre falo, que eu comentei com você no começo. Falar, por que você escolheu nutrição? Uma coisa que eu gosto. Então, assim, eu sempre tento fazer essa provocação, né? Por exemplo, se não existisse internet, se não existisse Instagram, você ia continuar fazendo o que você faz hoje? Eu tenho certeza que você ia continuar pensando em futebol, jogando futebol. A mesma coisa de mim. Eu ia continuar treinando do jeito que eu treino, continuar correndo, eu ia continuar indo na academia, porque é uma coisa que eu gosto, eu faço desde sempre. Então, isso é uma coisa muito forte em mim e eu pretendo que eu consiga me estabelecer nisso. Amigo, você falou da questão dos produtos digitais que você tem Aham, produzido. O quão é difícil produzir isso, aham. né? E o que mais tem te chamado a atenção, o que mais tem te feito refletir a partir dessa experiência de produzir algo digital?
Eu acho que assim, acho que primeiro você tem que entender mais ou menos quais são as opções de produtos digitais que você pode oferecer para uma pessoa. Você tem que, depois disso, ver para o que você quer oferecer, o que você está disposto a fazer, qual se encaixa mais no seu perfil, qual se encaixa mais no seu público-alvo. E definitivamente não existe um manual para isso. Não existe. Não existe. Você precisa basicamente óbvio, ter uma certa noção de marketing, uma certa noção ali de publicidade, mas em questão de criar produtos digitais, eu vejo que é extremamente trabalhoso, principalmente para alguém que não tem um background de vendas ou então um background de marketing, por exemplo. A gente não tem essa formação ou essa experiência. Então, assim, eu como você, a gente vem de uma área esportiva, assim, uma área de esporte. A gente não tem essa visão de mercado, essa visão de vendas, de comunicação também, que assim, eu acho que comunicação e vendas, eles andam lado a lado. E acho que esse é o maior desafio. Porque eu acho que para a gente não é tão difícil fazer um conteúdo técnico bom. É transformar isso numa embalagenzinha que seja bonita de se vender, sabe? Eu acho que esse que é o grande desafio para a gente. Às vezes, se a gente às vezes contratasse alguém dessa área, essa pessoa faz isso para a gente. Mas aí tem o custo disso, tudo mais, enfim. E aí é resolver esse imbróglio, né? Que é o desafio. Mas criar dá trabalho, muito trabalho. E aí tem que criar, tem que, é isso, fazer ficar bonitinho, fazer ser uma coisa que seja bom para vender, que resolva de fato o problema da pessoa, né? Não pode ser simplesmente qualquer coisa, tem que ser algo que supre aquela necessidade do indivíduo, né? Mas eu acho que é mais esses desafios. Eu acho que comunicação e vendas, já dando uma resposta curta do que você me perguntou, acho que esse é o grande desafio. Que é uma coisa que a gente não tem experiência, a gente não sabe fazer. Eu, pelo menos, não sou bom de vendas, mas a gente vai tentando melhorar aí aos poucos. Nessa linha, amigo, olhando para esse cenário, você lida com muita gente de muita idade diferente. Uhum. Você tem que fazer uma comunicação mais geral, digamos assim, no sentido de atingir muito público, e você acaba tendo que lidar com a molecada mais nova e também com gente mais experiente. Sim. Você tem sentido dificuldade em adaptar essas comunicações para cada uma das idades? Porque é um ponto que eu tenho dificuldade aqui, por exemplo. Por isso é até bom de trocar essa ideia. Sim. Uhum. Eu acho que assim, a gente tem que primeiro definir a sua persona, né? Seria mais ou menos quem é o seu cliente ideal, vai. Uhum. E aí, no meu caso, tem mais ou menos entre 18 e 35, normal, na maioria das vezes não tem filho, então assim, só aí eu já excluo a pessoas que têm 35 ou mais, então eu já não preciso adequar. Então, assim, a partir do momento que você definir isso, acho que você não tem essa dificuldade de falar com todo mundo. E aí tem aquele ditado que é clichê que quem fala com todo mundo não fala com ninguém, por causa que você não adequa a sua comunicação. E aí é um impasse, assim. Eu entendi, eu acredito também que o ideal é você realmente canalizar para uma persona específica. E aí, óbvio, quem é grande, quem é gigantesco, tem uma equipe de vendas, equipe de comunicação, consegue falar com todo mundo de uma forma especializada, sabe, individualizada para aquela persona. Mas até você chegar nesse patamar, demora um tempo, mas é possível. Mas eu acho que o primeiro de tudo é você tentar definir quem é a sua persona, assim, tentar definir mesmo quem é essa pessoa que vai ter esse seu produto. E aí eu acho que essa comunicação fica muito mais adequada do que não fica aberta. Você realmente sabe, para essa pessoa, e essa pessoa tem mais ou menos esse emprego, ela tem mais ou menos esses hábitos, ela faz isso e isso, ela tem esses comportamentos, e aí você consegue direcionar muito melhor o seu produto para essa pessoa. Você você pensa mais ou menos isso ou não? Você falou que tem essa dificuldade de comunicação? Zero. Cara, eu vou te contar como que eu... assim, parece que eu vou contar um puta segredo, mas na verdade é só um desabafo, não é nem um grande segredo. Cara, como que eu monto o projeto? Assim, como que eu monto o projeto? Ele me vem à cabeça, vem uma ideia, por exemplo, aqui o podcast. Veio uma ideia de fazer uma conversa livre através de uma dor que eu tinha. Sim. Então, por exemplo, o que eu achava? Eu acho, não achava, não, continuo achando, que o meio acadêmico ele priva você de conversas pessoais em detrimento de conversas produtivas que de vez em quando não são. Mais ou menos em 98% das vezes. Poderia ser um e-mail. Que poderia ser um e-mail. Então, assim, eu vou, sei lá,
vou conversar contigo. Até onde a gente conversava antigamente, a gente era ainda de áreas diferentes. Você estava no processo de formação e eu já tinha formado ali em ciência do esporte. Então fica um negócio tipo assim, mas para que você está conversando com a pessoa? Vocês vão produzir tá perdendo tempo. Vocês vão produzir alguma coisa junto? É uma lógica muito utilitarista, né? Tipo assim, tudo que tem que ser feito com propósito para produzir algo. Não necessariamente precisa ser desse jeito. Então, assim... E aí isso era uma coisa também que incomoda. Então, assim, o meu ponto de criação, ele é muito mais uma forma de escape pessoal do que um produto pensado. Sim. Então, o que eu conversava, o que eu fazia, o que eu faço ainda, né? Eu penso nesse problema e eu eu reflito se o problema é só meu, se é uma questão que eu tenho que resolver na terapia, né? Ou se ele, de fato, todo mundo está vendo o mesmo problema que eu. E se a gente estiver vendo o mesmo problema, como que a gente caminha junto? Sim. Então, por exemplo, eu conversei com várias pessoas do meio acadêmico. Todas me relataram a mesma coisa. Excesso da produtividade, excesso de produção de artigo, excesso de comunicação de determinada forma. A gente não se sente valorizado. Eu falei, pô, aqui tem um spa, aqui tem um problema que me faz sentido gastar um tempo, porque quem venha da próxima geração que possa ter o mesmo problema, mas que tenha um problema amenizado. Sim, sim. Digamos Pelo menos assim. já tem uma noção, uma certa expectativa do que pode acontecer. Entendeu? Então, assim, a ideia minha, ela vem desse canto. As ideias minhas de futebol, ela vem exatamente desse canto. Se eu não tiver, por exemplo, vou dar um exemplo muito besta, mas funciona. Eu produzi nos últimos 2 meses, e a vantagem da análise de desempenho, você já ter as bases de dados, é que você vai produzindo a ideia, né, a concepção, sim. aquilo ali já está mais ou menos coletado. Eu produzi 4 artigos, que eu considero os meus melhores 4 artigos da história. Sim, as minhas melhores 4 ideias foram produzidas no último mês. Da onde que eu tirei essa ideia? Jogando videogame. Eu não duvido. Que era algo totalmente fora do habitual. Não, mas nem só por ser fora do habitual. É que quando eu comecei a jogar videogame, o FIFA no caso, para produzir para o canal, eu estou, entre aspas, fingindo de novo ser treinador. Sim. Então, eu estou preocupado com o vídeo e com uma boa performance. Eu não posso tomar de 7 do time adversário. E falar assim, gente, agora entenda o futebol pela minha ótica. Pô, foda-se minha ótica. Tomei de 7 agora do cara, bicho. Tomei de 7 do Napoli, que é o computador. Quer dizer, não vou eu ficar cagando regra. Mas assim, como eu comecei a olhar aquilo e tendo tipo assim, tá, como é que eu perdi esse jogo? Tá, e eu ganhei agora por quê? E eu replico essa vitória como? Como eu comecei a ter esse embate, que era a mesma linha lógica que eu tinha no campo, sendo treinador, eu comecei a voltar a refletir sobre futebol. Sim. Porque, de novo, antigamente eu estava fazendo o quê? Pô, mas e qual que é a linha de pesquisa do laboratório? Isso aí tem que só ficar aqui. Quais são as perguntas de pesquisa que ainda não foram respondidas aqui? Qual a mini lacuna que falta a gente espremer o máximo, né? Como é que eu cito os mesmos autores que já foram citados 28 mil vezes? Eu não vou poder discordar dos caras. Que ninguém nunca fez. Então, assim, esse era um problema que eu tinha e eu deixei de ter. E aí, vindo para um cenário, eu comecei a produzir coisas que eu não sei se vão ser sucesso. E, assim, eu não sei nem no sentido de talvez sejam, talvez não. Eles não têm esse escopo, eles não têm essa estrutura pensada. Então, assim, o que a gente está conversando aqui é o que a gente conversou no off. Em corte do podcast ia ser do cacete. Entenda como produzir melhores conteúdos digitais. Primeiro corte. E aí eu consigo fazer um corte desse vídeo em 9, 10 minutos, que é o que a gente está falando sobre esse tema. Coloco no YouTube e aquilo dá mais visualização. Pô, do caramba. Eu tenho já a thumb produzida do vídeo, eu já tenho ela produzida para cortes. Eu já imagino como colocar, eu já imagino o processo de divulgação, mas ainda há a minha preocupação de que
a depender do que a gente esteja falando, fique sem contexto o corte. E aí, mas todo corte vai ter isso, né? Não tem como. Cara, então assim, eu ainda tenho essa preocupação da comunicação. Ou seja, eu faço, por exemplo, eu penso em fazer um vídeo introdutório. Eu sozinho falando, gente, olha, assista o vídeo completo aqui no card e agora você vai pro corte. Sim. Eu penso em fazer. Isso é legal. Então, assim, perceba, a minha ideia, ela não começa da concepção desse público-alvo, dessa ideia, que é um processo válido pra caramba. Ela começa de uma dor minha e vai para um outro caminho. Para onde isso vai parar? Por exemplo, foram 4 artigos científicos. Nenhum deles foi programado. Aconteceu, né? Acho que dá para sair alguma coisa aqui. Eu fiz um. Eu falei, nossa, foi uma bosta. Aí eu fiz um segundo, eu falei, pô, acertei a mão nesse. Falei, pô, mas e nesse outro contexto? Eu falei, pô, fiz, pô, deu certo. Eu falei, tá, mas e ao longo do tempo? Esse contexto mantém? Fiz um outro. Aí deu certo. Eu falei, tá. Eu tenho uma linha lógica e tudo bem. Eu vou puxando problemas de pesquisa a partir disso. Mas eu não preciso ficar, assim, podia ser que na última pesquisa, tudo que eu falei nas outras 3 não aconteceu. Como eu estou fazendo pela minha cabeça, o máximo que eu ia fazer era voltar na escrita das outras 3 e colocar adendo. Do tipo, limitações do estudo. Sim. Tem essa também que a gente aqui nesse capítulo da história a gente não pensou. Mas que lá na frente faz sentido, tá bom? Sim. Assim, relaxem, não peguem esse ponto, não, tá tudo bem, a gente vai conseguir sobreviver sem isso. Sim. Mas percebam, isso aqui vai caminhar para cá. No meio acadêmico, eu tenho muita dificuldade de produzir isso. Porque eu tenho que defender ideias. E, na verdade, assim, com todo o respeito do mundo, eu acho muito mais sincero o marketing. E o que é o marketing. E o que é o marketing com todas as limitações. Eu acho ele muito mais sincero, porque você quer vender o conteúdo digital. Pô, show. O que ele é no final da conta? Um produto de venda. Sim. Então, assim, as adequações que eu vou fazer, eu sei quem é o meu cliente, eu sei a produção e todo mundo que está no processo sabe o ponto. O cara que vai vender a Ferrari, ele sabe o público-alvo dele e o público-alvo dele sabe que o cara está puxando o saco dele porque ele vai vender a Ferrari. Sim. Tá todo mundo está de acordo, todo mundo está de acordo com isso. No meio científico a gente ainda tem, principalmente no brasileiro, a gente ainda tem esse negócio de o ensino, a extensão, mas no final do dia você, por favor, produza 10 artigos e suma da minha frente. Essa fala. Isso. Você bateu a cabeça no caminho, aconteceu? Porque virou B, aconteceu assim, né? Teve algum trauma no meio, você levou uma pancada, alguém foi dando. O que aconteceu no meio do caminho? Mas eu acho que tem esse ponto, sim, eu acho muito importante. Amigo, para a gente ir caminhando para a última pergunta, e eu já vou avisando que agora eu tenho o seu WhatsApp. Enquanto a fotinho do seu WhatsApp não sumir, ou seja, enquanto você não me bloquear... É que eu não te bloqueei. Não vou te bloquear. Putz, cara, não se compromete avulso. Eu sou chato. eu me bloquearia muitas vezes. Então, assim, não se compromete avulso. Pô. Eu tô no compromisso de ser mais responsivo por lá. Porque antigamente eu demorava muito para responder. Deixava lá 2 pessoas. Agora não. Não vou dormir sem estar tudo respondido, pelo menos. Tô ficando uma pessoa melhor. É difícil fazer isso, cara. Vamos lá. Amigo, me conte uma coisa. Dito tudo isso que a gente conversou, os pontos, perspectivas, valores, o que você quer da vida? O que eu quero da vida? Cara, eu quero ser feliz. Só isso. Uma resposta, de novo, genérica, né? Mas você fez umas perguntas muito pensativas, assim. Eu tô me sentindo mal pelas respostas. Na minha cabeça, minha resposta era tipo... Aí na minha boca só sai não sai nada, entendeu? Só sai quero ser feliz. Mas... Eu acho corajoso a resposta. Por quê? Cara,
É o que a gente falou agora há pouco. A gente está no mundo utilitarista. Aham. A felicidade é uma coisa inútil, por definição. Poxa, por que você disse? Porque a utilidade, ela sempre está fora. A utilidade da conversa para o meio acadêmico está na produção, não está na conversa. Uhum. A utilidade era sempre um ponto extra. A felicidade, você é feliz e ponto. Assim, Mas aí, não, felicidade entendi, tá... eu concordo, entendi. Então, assim, Concordo. quando você vai para o objetivo da vida, você fala, quero ser feliz, eu acho muito mais disruptivo no mundo de hoje, que tudo é utilidade, do que se você me falasse, por exemplo, eu quero, sei lá, vender 3.000 cópias de um livro meu. Ah, não, isso vai me deixar muito feliz, com certeza. Mas Mas assim. não sei por quanto tempo, mas no sentido que eu falo, assim, se perdure. Mas a gente Uhum, também, assim, na discussão em si do ser, não dá para você ser o tempo todo, você vai ter que ter tristeza e você precisa da tristeza para ser feliz, enfim. Mas eu uhum. acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? Que no final Sim, das sim. contas seja mais constante. Mas não sei se foi uma resposta corajosa, não. Achei que foi até uma resposta ruim. Não, acredite em mim, amigo, foi corajosíssimo. Eu sempre falei a vida inteira que queria ganhar Champions. Puta É, resposta merda. ah, Puta não é resposta merda, merda. não, pô. Porra! Não é, merda. Amigo, a Champions, Mas ia ou te deixar feliz, não ia? Que a minha foi generalista, a sua você já foi ali, ó. você quer honestidade? Ah, é óbvio. Não. Não, melhor não. Cara, tem um ponto que quando as coisas são materiais, Uhum, de alguma maneira, elas têm um processo de finitude. Esse com foi certeza. esse foi um ponto do competitivo que me ferrou muito grande na vida. Uhum, Porque aquele negócio. Eu vou dar exemplo do meu ídolo esportivo. Tá? uhum, Meu ídolo esportivo é um cara chamado Michael Schumacher, uhum. piloto de Fórmula 1. Se Sim, você sim. olhar o documentário da Netflix dele, Eu não vi, é bom? assim, você Bom. passa 2 horas e você fala ok pro documentário. Uhum, Ele é um sim, documentário chapa branca. Sim, ele tá. é um documentário que ele vai dando informação. Para onde você vai caminhar na informação, problema teu. Mas ele vai Uhum, te dando algumas informações. E ele também não é um documentário cena. Tá? O documentário cena é aquele que faz um mito e não sei das quantas. sim, sim. Você sai inspirado, querendo dirigir um Uhum. carro. Não é desse também. Não é desse tipo. Não, não, não. Ele é chapa branca, mas também não levanta bandeira. É Aham, outra entendi. conversa. Mas, por exemplo, esse cara, ele também é um cara competitivo, assim, extremo. Ah, não, tem como, cara. Foi 7 vezes, né? 7 vezes. Tem Então, como o assim, cara um não ser cara competitivo. competitivo A Fórmula 1 extremo, ainda. cara, qual que é o grande ponto do cara? O cara sai da Fórmula 1, ele ia pular de paraquedas. E ele começou a É o pular de hobby dele. paraquedas com a família 30 vezes no mesmo dia. Não. Tipo assim, sobe e pula. Uhul, legal, desci. Pô, tá chato aqui embaixo, né? Sobe e pula. O cara ficou viciado nisso. Né? E aí o cara vai pro esqui. E aí o Aham. cara aposenta da Fórmula 1 e vai pra corrida de moto. Ah, ele foi Porque ele pra ele MotoGP? não chegou a MotoGP, chegou nas categorias um pouco assim, menores, né, em Aham. termos de Sim, sim. expressão. Só que, por exemplo, o Schumacher ele volta para a Fórmula 1, depois que ele aposenta da Ferrari, ele volta para a Mercedes. Ele é o antecessor do Hamilton na Mercedes. Aham. Nossa, eu não Ele lembro disso. só, ele só não Eu só, volta eu para a só comecei a Ferrari. acompanhar a Fórmula 1, só comecei a acompanhar a Fórmula 1 Não, depois que saiu os documentários da Netflix, Drive to Survive. Antes, cara, que é a melhor coisa do mundo aquele negócio lá, que é bom é pra legal. caralho. É É, bom pra cacete aquele negócio. Por que o Schumacher volta para a Fórmula 1 na Mercedes e não na Ferrari, onde ele foi ídolo? Né? ah, Porque ele cai de moto e se machuca. E aí, não sei se você vai lembrar, mas o Massa teve um acidente na Fórmula 1 que ele tomou uma molada na sim. Uma cabeça. mola na testa. É. O piloto a substituir o Massa era o Schumacher. Ah, O entendi. Schumacher tinha recém-aposentado, estava ainda correndo, então ele estava fisicamente bem. Ele Aham, só não assume o posto do Massa porque ele tinha sofrido um acidente de moto. Numa aham. competiçãozinha michuruca de Besta moto, ali. ele sofreu um acidente e a FIA não liberou ele.
Aí foi, acho que o Jarno Trulli, um outro cara que aposentou e também estava por ali. Mas também muito pior do que o Massa e o Schumacher. Então, assim, foram uns caras assim. E aí, fazendo o paralelo, obviamente guardadas as devidas proporções, que eu nunca pularia 30 vezes de avião. Mas tem um ponto do excesso de competitividade que você não tem muito limite no que buscar. Então, quando eu falo para você, tipo assim, a Champions não me daria felicidade, é porque a minha cabeça tá meio condicionada assim, ganhou a primeira, pô, você é um bosta. Tem gente que já ganha mais, aí você você teria que... Você não ganhou 5. Aí você ganha a quinta, pô, 10 é o número ideal, né? Porra, 10 é redondo. Fodido. 10 é redondo. Pô, o cara ganhar 10 depois, nossa, vai demorar. Vai demorar demais. Pô, você chegou na 10ª. Pô, certeza que vai aparecer algum cara que vai ganhar 10. Deixar aqui o meu legado. Eu preciso deixar o meu legado e ganhar 25. Então, assim, a minha cabeça ela sempre vai produzindo isso. Então, para tudo. Então, por exemplo, a gente está gravando agora. A gente está gravando agora, são 5h30 da tarde. Né? Vai ao ar mais tarde, mas para quem esteja nos ouvindo, saber o horário que a gente está gravando. Eu estava trabalhando no outro canal antes da gente começar a gravar. Acabando a conversa, eu vou trabalhar em 2 artigos. Depois eu tenho anotado umas 3, 4 ideias aqui que eu tenho paradas. 2 são para canais e 1 artigo, que eu não sei se eu vou fazer ou não. A minha cabeça vai funcionar assim até as 11 horas da noite. Então, perceba que aquele moleque que ia pro laboratório e falou para você, tipo, puta, devia ter ido pra festa, continua. Continua, isso que eu ia falar, o horário tá igual. O horário tá igual, só mudou que eu tô agora na casa, que eu não tô no laboratório. Sim, tá mais confortável. Tá melhor, Então, assim, a minha cabeça de ser competitivo imbecil, ela produz isso cotidianamente. É por isso que eu falo, por exemplo, quando você fala felicidade, me parece muito mais disruptivo, porque no meu, que é o título, no dia seguinte já não vale nada. Entendi. Mas eu entendo que você quiser. Papo profundíssimo. Profundo. Mas é isso. É que assim, seria essa construção de várias coisas, não só materiais, mas materiais também, não tem como. Mas você vai sempre que se reciclar, porque de uma hora que você tem sei lá, que a sua felicidade seja segurança da sua família, por exemplo. A hora que eles estiverem seguros, você vai conseguir ser feliz. Só que alguma hora, alguma coisa acontecer, isso vai mudar. E aí você vai ter que ficar nessa construção, nessa busca. E é isso. Não tem muito escapatória. Meu amigo, primeiramente, obrigado pelo tempo. Obrigado pela conversa. Espero muito que você volte. É só chamar. Estamos aí. Não dá para voltar o próximo, não dá para ser 2 seguidos o meu, mas dá um intervalo, aí eu volto. Amigo, YouTube, isso aqui é tudo falsidade, é tudo da ordem. Você acha? Não tem problema, né? Não vou nem mentir pro público. Isso daqui vai depois a gente inverte a ordem, grava tudo na sequência. Isso daqui é tudo falsidade. Você sabe quanto que vai pro ar? Ou não? Cara, hoje estamos gravando 25/8, né? Ele deve ao ar nas minhas contas no dia 15 de setembro. Tá. Então, assim, eu tenho até o dia 12 gravado, 15 é a próxima data, que é quando deve ir. Entendi. Não, sei que a gente sai gravando 15 episódios, aí eu vai intercalando com datas diferentes. Sim. A princípio, dia 15 de setembro. Então, deve ir ao ar dia 15 de setembro. Mas eu até ia falar isso com você no off, mas fica aqui também no ar, porque eu já vou pedir também para o pessoal relembrar, né? Eu vou deixar para o final a curtida, que eu sou exigente. Dá o like agora. Não é exigente? Então agora, e agora? Cadê o like? Deixa, por favor, o like aí de vocês. No comentário, pessoal, vou pedir um favorzaço para vocês. Eu estou com 2 ideias, e uma eu vou compartilhar diretamente com vocês agora, e depois a outra também, mas um pouco mais de detalhe. Uma eu estou querendo abranger mais gente para o canal. Tá? Não precisa ser necessariamente nutrição, esporte, áreas próximas, pode ser qualquer pessoa que tenha uma boa história para trocar ideia. Não precisa ser necessariamente acadêmico ou não. Então, assim, você conhece alguém legal aí do outro lado? Indica o nome, tá, gente? Coloca aqui no comentário
E aí eu vou atrás, obviamente, do Instagram, Facebook, enfim, eu entro pelas redes sociais da pessoa e a gente vai trocando uma ideia, tá? Então essa é a primeira coisa que eu vou pedir para vocês. Segunda, eu estou pensando seriamente em produzir alguns papos temáticos via documentários, via séries, via conteúdo digital que vocês vão ver em diferentes plataformas. Então, assim, pô, vocês conhecem alguma? Deixa aqui. Então, pô, sei lá, vou dar um exemplo mais classicão. Pô, tem o Last Dance do Michael Jordan. Pô, eu terminei de ver essa. Boa pra cara. Se a da Fórmula 1 é boa, essa, cara, essa é boa pra cara. Assim, vocês querem um debate ou uma troca de ideias com esse tema? Coloca aqui no comentário. Não só o Last Dance, mas outras, de diversas áreas, não tem problema. Depois a gente faz uma curadoria aqui sobre cada uma, ver o que assistiu ou não. Tem a limitação do acesso ao streamer que a gente vai ter, né? Mas, obviamente, deixa aqui, porque vai ser muito legal saber o que vocês também estão querendo ouvir para a gente poder trazer um conteúdo que faça sentido para vocês também, tá? Obviamente vai ter que fazer sentido para mim e para o convidado, mas que também faça sentido para vocês aí do outro lado também. Ajuda a gente a pensar em pelo menos 2, 3 pontos de vista diferentes aí no chat, tá bom? Feito tudo isso, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. O YouTube não notifica quando o canal é pequeno. Então, assim, enquanto vocês não se inscreverem, o canal continuará sendo pequeno nos olhos do YouTube. E enquanto vocês não ativarem o sininho, vocês não vão receber nessa parte superior que eu fico parecendo um idiota passando a mão, porque é em algum canto superior aqui da tela. Vocês vão receber a notificação de vocês aí. Então, por favor, façam isso, é muito importante. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa resenha que a gente teve aqui. Espero muito que vocês façam tudo isso que eu pedi para vocês também, porque ajuda demais a gente. E, meu amigo, novamente, bom te reencontrar. Fazia bom tempo demais, Diegão. Fazia tempo, né? Fazia tempo que a gente não se fala. Obrigado pelo tempo. Se tiver algum último recado, depois eu faço o encerramento. Eu queria agradecer a oportunidade de conversar. É o que você falou, né? Ter o espaço para você conversar umas coisas. Não precisa ser relacionado a trabalho, não precisa produzir nada. É só ser uma conversa mesmo e a gente aproveita, grava, divulga, pode servir alguma ideia, algum ponto para outra pessoa. Mas é isso aí, agradeço a oportunidade. Galera que estiver assistindo, quiser saber mais do meu trabalho, me segue lá, vou fazer agora o meu jabá. @Vitor Crivelin, segue lá no Instagram. E é o que eu falei, lá converso bastante sobre alimentação, treinamento de força para endurance e tudo que envolve esse tipo de modalidade. É isso aí, agradecer a oportunidade, Diegão. Bom demais conversar com você. Amigo, obrigado. Vou deixar as redes sociais na descrição do vídeo também. Tá. Então, tenho dúvida de como escreve, vai estar na descrição, tá, gente? Pode só olhar ali. Vou deixar aqui também. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Agradeço vocês e nos vemos numa próxima. Um grande abraço a todos e até mais. Valeu!